Irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui gravando este vídeo referente a uma questão que apareceu nessa lição bíblica para esta semana, a lição que seria para o dia 4 de março de 2018, mas para nós aqui em Capela, ela acontece aos sábados. Então, surgiu uma questão entre alguns irmãos e realmente isso gera um pouco de aperreio, assim, um pouco de agitação entre os irmãos, porque por uma suposta contradição na própria Bíblia Sagrada, que isso é impossível de acontecer. Então nós vamos aqui traçar algumas linhas, falar sobre isso, para que a gente possa chegar a um denominador comum. Então, em Hebreus capítulo 9, versículo 2, diz o seguinte: porque um tabernáculo estava preparado, primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Tem que ler até o versículo 4. Essa é a leitura bíblica em classe, ou seja, a lição desta semana é sobre Hebreus capítulo 9. E aí o texto traz uma informação afirmando que o incensário de ouro, onde era feito não sacrifício, mas era queimado incenso e outras ervas. Não vamos entrar em detalhe porque não é relevante para o nosso assunto. Onde era queimado era dentro do Santo dos Santos. Mas quando nós vamos ler em Êxodo capítulo 30, versículo 6, ou todo o capítulo 30, do 1 até o versículo 10, Deus diz a Moisés como fazer e onde colocar o incensário. Esse texto, desde o capítulo 25 em diante, é todo sobre o tabernáculo e é bem detalhado. Talvez seja o texto mais detalhado, junto a alguns textos de Levítico, sobre o tabernáculo, como deveria ser, como tal, enfim. Para a lição, o escritor aos Hebreus está fazendo uma comparação entre o tabernáculo, o santuário da antiga aliança, como era feita a adoração, como era feito o culto, com o santuário celeste, onde Jesus está, o sumo sacerdote de Jesus, não mais o sumo sacerdote Arão, de uma nova aliança, que o tabernáculo, o santuário da nova aliança, seria o reino dos céus. Mas o que causou essa questão é porque no capítulo 30, ou seja, em Êxodo, diz que o incensário fica no lugar santo. E o escritor aos Hebreus fala no Santo dos Santos, dentro, junto à Arca da Aliança. Então, há uma possível contradição aí. Então, meus irmãos, é uma possível contradição. Sendo assim, nós fomos à busca, vimos o que realmente faria com que houvesse essa possível contradição. O Moisés em Êxodo mostra um incensário fora do Santo dos Santos, ou seja, no lugar santo. O lugar santo estaria o incensário de ouro, a mesa com os pães da proposição e o candelabro. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, nos leva a entender claramente que... Oi, Joãozinho. Chega já, viu? Ela foi gravar uma música. Da onde? Foi no estúdio gravar uma música. Viu?
Chega já. Então, o escritor aos Hebreus trouxe uma informação dizendo que o incensário estaria dentro do Santo dos Santos. Então, meus irmãos, nós fomos à busca, vimos e assim. Há diversas opiniões sobre essa possível contradição, o que realmente ocasionou isso. E assim, tem um manual escrito pelo Norman Geisler, não sei nem se diz assim mesmo, mas eu estou lendo assim. Norman Geisler, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, contradições entre aspas, porque a Bíblia não se contradiz, né? O que a gente às vezes acha que é contradição, mas não é. E aí ele traz, na verdade, 7 opiniões diferentes sobre essa questão. São 7 linhas de pensamento, 7 estudos que trazem. Eu não vou aqui discorrer os 7, obviamente que não. Eu fiz uma prévia leitura, um estudo, e escolhi uma que eu achei a mais lógica, a mais possível, que solucionaria, na minha opinião, essa questão. Estou passando para vocês para que sábado, na escola bíblica, vocês possam trabalhar isso com seus alunos. Então, assim, segundo Norman Geisler, uma das 7 linhas que ele trouxe, a sexta, é que o altar do incenso era movido do lugar santo para o Santo dos Santos no momento em que ia se fazer o sacrifício anual, a oferta anual. Anualmente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde ele faria essa oferta, queimava esse incenso dentro do Santo dos Santos, para que pudesse fazer essa oferta de adoração pelo povo, pela sua família, por ele, pelo povo, enfim. A Bíblia diz que em cada manhã, o Arão precisava queimar incenso nesse santuário. Então, meus irmãos, no Êxodo capítulo 30, ainda no versículo 7, diz: Arão, sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Então, assim, toda manhã Arão precisava ir no incensário queimar oferta. Se ele só podia entrar no Santo dos Santos uma vez no ano, como ele poderia toda manhã queimar incenso, estando o incensário dentro do Santo dos Santos? Não tinha como. Ele não podia entrar no Santo dos Santos todo dia de manhã para ir queimar o incensário, como Deus mandou. Então o incensário realmente, pelo que está escrito em Êxodo, estava fora do lugar do Santo dos Santos, estava no lugar santo, em frente à arca, mas entre a arca da aliança e ele existia um tecido, um véu, que foi rasgado quando Jesus morreu pelos nossos pecados. Esse véu separava o santo do Santo dos Santos. Agora, Arão precisava também queimar incenso dentro da Arca da Aliança uma vez no ano. Então, uma vez no ano, ele precisava queimar lá. Então, no versículo 10, aqui diz: e uma vez no ano, aqui no versículo 10, e uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Uma vez no ano ele fazia essa oferta, e essa oferta era feita dentro do Santo dos Santos. Outras passagens que a gente vê. Então, acredito eu, baseado nesse estudo de Norman Geisler, acho que a opinião mais clara em relação a isso é que
ele levava o incensário para dentro do Santo dos Santos uma vez no ano, e aí o escritor aos Hebreus estava se referindo a esse momento, já que ele estava fazendo uma comparação com o sacrifício de Cristo e os sacrifícios feitos, as ofertas de adoração feitas pelos sacerdotes levitas. Ele fez uma comparação, ele fez um retrato daquela adoração específica